Mano, isso é muito bom, cara. Isso é ótimo, cara. Eu não sei se isso é muito ridículo ou se isso é genial. Não consigo decidir entre os dois. O João VI tá aí, né? Entre o ridículo e o genial. Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje nós vamos falar sobre a fuga de Dom João VI. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Dom João VI, em 1808, desembarca aqui no Brasil com toda a corte portuguesa. Ele entrou para a história como um grande covarde que fugiu de Napoleão. Mas será que é isso mesmo? Eu acho que a maioria das pessoas sabe que a corte veio pro Brasil e tal. Mas talvez... principalmente os brasileiros, né? Brasileiro que não sabe disso, se coce. Se comece se coçando. Foi tema de minissérie, de novela da Globo, de filme. Tem filme sobre a Carlota Joaquina e tal. E, cara, o Raul já adiantou que o Dom João VI, ele já, normalmente, ele é representado como um fujão, como covarde, né? Covarde, burro e sujo. Normalmente, essas são as qualidades que são representadas. O sujo é porque já fala que é europeu, né? Já associa logo, né? Não precisa nada. Não, mas assim, não. Eu, pelo menos, até, não só influência de televisão, não. Eu aprendi em sala de aula que o Dom João VI, ele era especialmente sujo, assim, até para um português da época. Que ele enfiava ovo cozido e coxa de frango dentro da roupa, que nunca tomava banho. Entendeu? Eu ouvi essas histórias assim, vamos ver se é verdade. Mas, cara, eu acho que é importante a gente explicar, né, por quê? Como que surgiu isso? Da onde? Do que eles fugiram? É isso aí. Exatamente. A gente tá falando aqui do final do século XVIII, entrada do século XIX, né, que a Europa tava no auge da França como império, nas mãos de Napoleão aí, né, e o Napoleão ele tinha um exército fortíssimo, né, toda aquela questão da revolução militar, o cara usando canhão, o cara usando cavalaria, o cara era realmente um gênio estrategista ali no campo de batalha, e ele estava dominando boa parte da Europa e se expandindo, né? Indo direção oeste ali até Portugal. Já estava batendo de frente com a Espanha, e os países ali toda hora eles faziam aliança e voltavam a brigar e faziam aliança, então uma coisa muito instável, e Portugal de Dom João VI, estava inserido bem no meio dessa panela de pressão aí. Ele era o Napoleão nessa época aí, ele era um homem do século, né? Ele era o cara, ele era o gênio, um estrategista, né? Um ditador, um imperialista. Ele era o cara que ameaçava dominar a Europa. Era isso. E a Europa dominava o mundo nessa época. Foi aqui que ele, em 10 anos, ele foi de soldado a general. O Napoleão era o bichão mesmo. Não que ele tenha saído das castas mais baixas, né? Não tô falando isso. Mas ele realmente, assim... Enfim, o episódio não é sobre Napoleão, né? E a gente já tem um episódio sobre Napoleão também. Então quem ficou curioso vai só procurar no feed lá, um episódio um pouco mais antigo, desce lá e vai ter um episódio só sobre Napoleão. Mas só para exemplificar esse grande pendor dele militar, né? A era napoleônica começou em 1799, então bem na virada do século. Em 1800, ou seja, um ano depois, ele já tinha derrotado a Áustria, tá? Em campo de batalha, na batalha de Marengo, tá? E a Áustria era uma referência. Era uma referência militar dessa época. 5 anos depois, ele derrotou o Sacro Império, tá? Na famosa batalha de Austerlitz. Então, assim que o cara assumiu o poder, ele já começou a expansão do Império Francês. E Portugal, que estava no finzinho ali da Península Ibérica, olhando aqui assim, falando, minha hora vai chegar, o que eu posso fazer, né? Só que o grande rival mesmo da França era o Império Inglês, que sempre rivalizou desde a Idade Média lá. Há séculos rivalizou com eles, né? E enquanto a França não conseguia rivalizar com a Inglaterra no mar, a Inglaterra não era derrotada. Então a Inglaterra tinha a maior frota, muito por conta dela pegar frotas de outros países neutros, inclusive. Por exemplo, tem um momento lá que ela invade a Dinamarca só para roubar a frota, de forma que os franceses não têm acesso à frota. Então ela mantém essa frota gigantesca de navios e consegue fazer comércio e se manter rico,
né? Só que a França, né, a França de Napoleão decide tomar providências contra isso aí. Pô, no campo de batalha não derrota os caras, no mar não derrota os caras, vou ter que fazer de outro jeito. Pô, e esse período que a gente tá falando aí, do final do século XVIII, início do século XIX, é um período muito legal, porque ele é o crepúsculo do absolutismo, digamos assim. A Revolução Francesa e esse domínio de Napoleão aí sobre alguns territórios da Europa significaram o fim do absolutismo nesses países ocidentais, aí, principalmente da Europa. E também a gente está falando do período da Revolução Industrial. Então a Inglaterra já está produzindo principalmente tecidos, dentre outros produtos, e explorando aí mercados europeus mundo afora. E a treta da França com a Inglaterra vai ser justamente essa, né? A França queria o mercado da Inglaterra. E o Napoleão, ele pela força, né, pela invasão militar, ele vai tentar conseguir esse mercado, né, vender os produtos franceses. É aí que ele decreta lá o bloqueio continental, né, em 1806, proibindo as nações de fazerem comércio com a Inglaterra. Quem não obedecesse, ele ia invadir. Cara, pra você ver a moral que o cara tinha, né? O cara se garantia. Né? Pro cara proibir outros países de fazerem comércio, falar assim, cara, baseado em quê? Eu quero, meu irmão. Acabou, não vai fazer comércio, acabou. Não quero ideia com a Inglaterra. Só que Portugal e Inglaterra eram parceiros comerciais, porra, há séculos. Entendeu? Inclusive, tem essa teoria de que essa é a parceria mais antiga que ainda existe. Sim. Né? Que foi no século XIV, época de cruzadas ainda, eles fizeram esse... Né, eles tinham esses acordos comerciais, esses pactos ali. Uhum. Não só de cruzada, né? O cara que realmente estabeleceu esse tratado aí, que foi o Tratado de Windsor, foi 1386, então sei século XIV se falou, foi o nosso queridíssimo Ricardo II, Ricardo Coração de Leão. Ele fez esse tratado aí junto com o João I, né? Então Ricardo Coração de Leão lá da Inglaterra e o João I na França. Então era uma ideia de livre circulação de pessoas e comércios. Então você vê uma proximidade muito grande entre esses dois países. Pô, a gente tá falando de Idade Média, né? E agora estamos falando aqui de Era Napoleônica, muitos anos. E aí nos 1800, tá no finalzinho daquele ciclo do ouro no Brasil. Esse ouro que foi extraído aí das Minas Gerais e de outros lugares do país foi tudo para Inglaterra, né? Praticamente foi utilizado para comprar os produtos ingleses. Sim. Alguém tinha que pagar a guerra, né? Brasil. Então, mas aí Portugal era aliado da Inglaterra, mas Portugal não podia simplesmente falar pro Napoleão, meu irmão, caguei pro teu bloqueio e vou continuar fazendo o meu comércio aqui. Não podia fazer isso. Por quê? Cara, Portugal, por mais que fosse uma grande potência na época, coisa que não é hoje, mas não vem ao caso. Mesmo tendo roubado nosso ouro, nosso pau-brasil, não sei o então, que, só pra deixar o parênteses aí. Na época, tipo, Portugal era e continua sendo um país pequeno, que é rodeado pela Espanha, né? E pelo mar do E outro lado. A Espanha, nessa época aqui, depois... Cara, a política dessa época é muito complexa, rende vários episódios, né? Mas, resumindo, nesse momento que a gente tá falando aqui, a Espanha era aliada da França de Napoleão, certo? Então, Portugal estava numa posição muito complexa, né? Muito perigosa. Porque eu sou aliado dos ingleses, mas os caras estão do outro lado do mar. Aqui do lado, tem o pessoal que é aliado da França. Então a França pode vir aqui me bater a qualquer momento. Então eles estavam numa situação meio complicada. Porra, mas como é que é o negócio aí da França e Espanha? Porque o Napoleão vai invadir também a Espanha, né? Vai passar por cima. Mas existem acordos para isso. Então, a princípio, a coroa cooperou com Napoleão. Só que houve guerra porque houve resistência, houve guerrilha. Mas, a princípio, existia até um acordo secreto, que eu não vou lembrar agora. Eu vou botar escrito aqui depois, na edição. Mas existia um acordo secreto entre a França e a Espanha, depois que Napoleão percebeu que Portugal tava dando de maluco, tava passando ele para trás. Eles fizeram um acordo em que a França iria dividir o território de Portugal com a Espanha, caso ele precisasse invadir Portugal.
Ia dividir em 3 pedaços, né? 2 pedaços menores iam ser da Espanha e o espaço central ia pertencer à França. Essa disputa, essa batalha pelo território da Espanha é muito bem representado aí pelo nosso autor favorito que a gente sempre cita, o Bernard Cornwell, tá? Nas crônicas, nas aventuras de Sharpe. Então, se eu não me engano, lá pro 5º ou 6º livro são as batalhas que ele começa a lutar ao lado de Portugal, mas aí a gente deixa pra falar isso um pouquinho mais pra frente aí. O interessante é que chegando, né, as tropas de Napoleão chegando em Portugal, eles trazem uma ideia dessa diplomacia, dessa mesma diplomacia que eles fizeram com a Espanha, tá? Não, olha só, vocês permitem que eu entre no território, eu vou escolher um regente, a gente continua colaborando aqui. E é interessante que um general francês chamado... Cadê o nome do homem? Jean Andoche Junot, tá? É um dos principais generais aí dessa conquista de Portugal. Ele vem com um discurso diplomático. Tu sabia que esse maluco aí tinha sido diplomata francês em Portugal? Sim, exatamente. Ele era diplomata antes desse conflito e no conflito ele era o general que estava justamente comandando as tropas francesas que estavam na Espanha. Então quando eles vão se aproximando conhecia ali... Portugal por dentro, pô. Ele conhecia Portugal por dentro, conhecia o relevo de Portugal, conhecia os soldados, né, os equipamentos dos soldados. Então, quando ele vai se aproximando com as tropas ali, final de 1807, né, final mesmo ali, né, em novembro, ele vem com essa ideia de, Portugal, ele vem com um discurso que diz exatamente o seguinte, os maléficos, não, qual é a palavra? Deixa eu só pegar aqui a fala dele. Os maléficos não, os verdadeiros inimigos são os ingleses. Né? A França quer proteger os portugueses dessa influência maligna. Né? E aí, nesse meio tempo, ele vai prendendo os ingleses que estão em Portugal, justamente nessa expectativa de português. Tá tranquilo, tamo junto, porque com certeza essa ideia de que talvez a corte fosse sair, né, fosse fugir, já estava chegando aos ouvidos dele. Né? E interessante que nesse momento aí, no primeiro momento, quando Dom João VI, ele, na verdade, não era rei, né? Ele era um príncipe regente. Ele era o filho. Inclusive, eu sempre falo aqui, eu sempre pontuo isso. Ele não era o herdeiro principal ao trono. Ele tinha um irmão mais velho, que era o José, que morreu cedo. E caiu, assim, no colo dele. Ele, como sempre, esses caras... Cara, isso aí é uma parada que eu observo. Esses caras que tem, assim... que fazem parte de uma ruptura muito grande na história, que tem um evento assim que tá envolvido em guerra e tal, é sempre o cara que tava despreparado. É sempre o cara que, não era o primeiro filho, que não era pra ser o rei. Vai vendo. Isso aí é uma coisa incomum. O Dom João VI, nesse momento aqui, antes da fuga pro Brasil, ele ainda não era rei de Portugal, ele era príncipe regente, porque a mãe dele foi considerada louca, a rainha Maria Louca de Portugal. Exatamente. E ainda tem registros que mostram que ele não tinha nenhuma educação formal. Ele sabia ler, assim, ele não era analfabeto, mas se você vê o que tem, os registros que ele escreveu, você vê que não era uma pessoa que era acostumada a escrever. Né? Ele não teve uma grande educação, assim. Ele parecia ficar meio alheio a certos assuntos políticos, até pelo menos no início, né, ali da regência dele. Mas enfim... Ele chega a certo momento a fingir para a França que ele estava entrando em guerra com a Inglaterra. Isso é muito bom, não é, cara? Ele declara guerra à Inglaterra e manda uma mensagem para a Inglaterra falando assim, pessoal, essa declaração aqui não é verdade não, tá? Eu não tô em guerra com vocês, não. Aliás, ele só declara guerra depois de avisar os ingleses. Isso aí. Mano, isso é muito bom, cara. Isso é ótimo, cara. Eu não sei se isso é muito ridículo ou se isso é genial. Não consigo decidir entre os dois. O João VI tá aí, né? Entre o ridículo e o genial. Ele deve ter mandado essa carta junto com a caixa de vinho do Porto, né? Super diplomático. Vou declarar guerra pra vocês aqui, mas é só pro Napoleão, né? É de mentirinha, tá? Não é de verdade, não. Mas não colou, tá? Essa mentirinha dele não colou. As pessoas, a corte e a família real começou a se mobilizar nesse final de novembro também, justamente para embarcar e viajar nessa ideia aí de
de ir para a colônia, né, a principal colônia. Porque a gente está falando aqui, Portugal era um império grande nessa época, né? Tinha Angola, tinha regiões na Índia, tinha regiões na Oceania, tá? O Brasil era geograficamente mais bem posicionado, né, em direção a todas as outras, e era também a que possuía mais recursos naturais, né? Então essa ideia não era tão nova assim. E eles começam a se reunir no dia 27 de novembro, tá? Começa a juntar as roupas, né? Ali. Isso, de 1807, exatamente. E eles partem somente 2 dias depois. No dia 28, o vento não era favorável, né? Naquela época as embarcações eram todas à vela. E no dia 29, realmente, eles partem, curiosidade, do mesmo porto que Pedro Álvares Cabral partiu quando chega aqui no Brasil, 300 anos antes, né? Porra, mas essa ideia aí de vir pro Brasil, né? De fugir para o Brasil, ela não era tão recente. Lá na época da União Ibérica, lá final do século XVI, quando a Espanha exerceu domínio sobre Portugal, alguém já tinha dado essa ideia aí, a nobreza, né, a corte portuguesa já tinha ventilado essa ideia. E agora a gente pega isso daí e pensa, né, se for uma fuga, for uma retirada, foi um lance assim de estratégia do Dom João VI, foi uma covardia frente ao poder napoleônico. Cara, só pra ressaltar, isso aí que você... é mais antigo ainda. Você falou do período da União Ibérica aí, né? A gente tem registros de que o primeiro donatário da capitania de São Vicente, tá? Que era o Martim Afonso de Souza, é até um nome conhecido aí. Então a gente tá falando aqui século XVI, né? Ele disse que era uma loucura o rei de Portugal viver nas dependências de seu vizinho, já nessa ideia que tu falou, Sampaio, de, porra, vizinho ser... Portugal ser minúsculo, né? De um lado a Espanha gigantesca, do outro lado o oceano. Então essa coisa de depender dos vizinhos, ao invés de ser monarca de um mundo maior, né? Então esse cara que foi para a colônia do Brasil, logo perto do descobrimento ali, ele já olhou e falou, cara, não, o rei tem que vir para cá, pô. Já estavam ventilando essa ideia desde o século XVII, na real. Porque é por esse motivo mesmo. Cara, a colônia, por mais que seja colônia, ela é muito maior. Ela é mais segura, porque ela tá do outro lado do oceano. Era um novo mundo, realmente, né? É um novo mundo. Distante não tinha dessa Europa conflituosa, caótica. Exatamente, os inimigos não estavam lá. Os inimigos não estavam lá. Entendeu? Na Europa, meu irmão, porra, é uma concha de retalho, todo mundo um querendo matar o outro. Entendeu? E lá não, eles estariam sozinhos. Entendeu? E sem falar que as questões comerciais até seriam melhores. Né? Botando a administração do reino no ponto que gera mais dinheiro para o reino, seria, assim, administrativamente falando, melhor. Né? Então, tinham vários filósofos da época, teve até um padre, na época, no século XVII, aí, que já falava sobre isso, eu não lembro agora o nome do padre. É o padre Antônio Vieira. Antônio Vieira, ele falava sobre a capital tropical do império. Ele falava assim, né? Que seria muito melhor se tivesse uma capital tropical, né, para esse império português. Errado não tá. Então, isso já era uma coisa que existia, isso já era um plano que existia, isso já era um pensamento existente, né? Agora, que o Napoleão pode ter quebrado esse orgulho que impedia, né, que isso fosse feito anteriormente, eu acho que sim, faz todo sentido, porque, cara, eu acredito, e assim, existe um desprestígio da parte da nobreza ir para a colônia, entendeu? Eu vou largar Portugal para ir morar na colônia. Tem um desprestígio maior, que é o fim do absolutismo. Com certeza. Que é o que a Revolução Francesa fez, né, e que o Napoleão estava espalhando ali pela Europa. E o que é interessante é justamente que o pai do Dom João VI, se não me engano, Dom José... Esqueci agora. Seu Zé. Ele tinha... A coroa portuguesa, até então, até o pai, ela tinha se modernizado, era uma coisa mais aberta, tal. E tanto a mãe, né, chamada de Maria Louca por alguns, quanto o filho, ele já tinha um pensamento mais conservador, mais centralizador, mais absolutista, né?
Então, justamente eles serem ameaçados pelo Napoleão era uma coisa muito grave para eles. Eles tinham muito a perder, eles tinham mais a perder ainda do que alguns líderes ali da Europa que já tinham um pensamento mais, vamos dizer assim, mais aberto, né? Não tinha mais aquela pretensão de continuar sendo absolutista. Eles tinham. Cara, isso você que falou interessante, mas eu tenho um contraponto para deixar aqui. Apesar do Brasil ser uma colônia, nessa época também já estava gerando uma certa ideia de valorizar o Brasil. Por exemplo, o herdeiro do trono de Portugal, ele recebia o título de príncipe do Brasil. Né? Igual tem lá na Inglaterra lá que fala que o eu acho que era o segundo, não? Era o segundo. Não, o herdeiro mesmo, porque antes ele não tinha. Não era o primeiro, não era o príncipe da Beira? Não, de Beira? Era príncipe do Brasil e não sei o que, Bragança. Esse era o título que ele recebia. Que até então não tinha um título direto pra ele. Vai estar aqui na edição, vou botar aqui quem tá certo. Disputa. Não, podem ser em épocas diferentes, mas eu me lembro que tinha esse título de o Príncipe da Beira. For fazer analogia boba aqui, né, que nem o Príncipe de Gales é o herdeiro isso que eu ia falar, exatamente. Do Reino Unido, eu acho que, pelo menos em certo momento, era o Príncipe da Beira, e eu gravei esse nome justamente porque eu acho engraçado. O Príncipe da Beira, né, e o segundo na linha seria o Príncipe do Brasil, se eu não me engano. Mas eu não lembro agora em qual época, isso aconteceu, pode ter mudado. O título Príncipe da Beira era dado ao filho do herdeiro de Portugal, já o título Príncipe do Brasil era reservado ao filho mais velho do rei, o herdeiro do trono. Né? Mas realmente o Brasil, nesse momento, ele estava sim sendo muito valorizado. Mas é aí que tá, é uma junção de fatores. É, que nem eu tô falando, até então, existia já há muito tempo essa ideia de passar pro Brasil, mas existia esse orgulho, né, principalmente da nobreza. Até porque o planejamento inicial não era a corte toda ir pra lá. Entendeu? Era o regente ir pra lá. Antes dele, tinha essa ideia de que o rei, né, no caso, talvez fosse pra lá. Né? Depois foi pensado em mandar o herdeiro, né, o Dom Pedro II do Brasil, quarto de Portugal, né? Seria o Dom Pedro IV de Portugal, mandar ele pro Brasil, deixar ele aqui e o regente continuar em Portugal. Teve vários planos. Então, assim, mudou a ideia do que poderia acontecer, ou não mudou com o tempo. E a importância do Brasil influenciou muito nisso. Não foi só o Napoleão. Então, eu acho que isso é mais um fator pra gente, talvez, repensar essa mudança da corte não como uma fuga, literalmente, talvez. Não dá pra dizer que não foi fuga também, porque se Napoleão não invade Portugal... Ou fica agarrado na Espanha, né? Não tem essa aliança com a Espanha, né? Talvez a decisão tivesse sido outra. Mas isso não é história, né? Os ICs não são história. Enfrentar o Napoleão teria sido uma decisão inteligente? Também de maneira nenhuma, cara. Então, quando se organiza ali, organiza entre muitas aspas, essa retirada estratégica da corte portuguesa para o Brasil, isso deu ali uma sobrevida à monarquia portuguesa, que com certeza teria sido derrotada por Napoleão. Mas o negócio é esse momento aí da retirada que ele é muito interessante, né? Imagina só, o Estado português, durante aí alguns meses dessa travessia, existiu dentro dos navios, né, Caraca, é mesmo. Como é que chama mesmo? Era um... Como é que chamava esses navios, cara, Naus, galeões, brigues... Eram naus e fragatas, se eu não me engano, eu não lembro a quantidade. Fragatas, galeões... também não. Mas, cara, não era tanta coisa, o número era comigo, pô, olha só. Eu sei que eram mais ou menos 15 mil pessoas. Isso, exatamente. As estimativas elas oscilam entre 10 mil e 15 mil pessoas. Isso é gente pra cacete, né? Quando a gente fala a corte veio pra cá, a gente pensa numa família, né? Meia dúzia de pessoas ali, o regente, a mãe... Só acrescentando aqui aquela ideia que a gente tava falando sobre a vontade deles de se manterem como
o império absolutista, né? Isso é uma das características de um reino absolutista, né? Uma grande corte com milhares de nobres, toda né, a máquina que o cercam pública, ali toda a máquina administrativa. Exatamente. Que eles levaram pra lá. Não só a máquina administrativa, mas toda aquela pompa de nobres que estão ali pra limpar a bunda do imperador e tal. Toda aquela coisa, preservar. Eles queriam preservar justamente isso aí, né? Aí, vamos lá, essas talvez 15 mil pessoas foram em 19 navios portugueses, tá? E 13 navios de guerra ingleses. Os navios portugueses, eles levaram a maioria das pessoas, tá? Os navios ingleses, eles estavam ali para fornecer escolta, né? Que foi um acordo ali feito. Então eles não levaram tanta gente. Mas aí vocês imaginam, 15 mil pessoas talvez, né? Nesse tanto de embarcação aí. Tinha navio que estava levando entre 800 e 1.000 pessoas. Os navios nessa época eram muito grandes, mas se imagina ficar, né? Esse tempo todo com essas pessoas. 15 mil pessoas, só pra te ter uma noção, 15 mil pessoas nessa época. Pessoas que não tomavam banho. Pessoas que não tomavam banho, olha que maravilha. E com certeza não tinham tanta roupa pra trocar assim, porque não tinha espaço no navio, né? E essas 15 mil pessoas aí, eram 5, numericamente falando, era 5% da população de Portugal. Só pra reforçar isso aí que tu falou, Sampaio. Porra, era todo muita coisa. O aparelho da nobreza. Era toda a instituição nobreza sendo levada pro Brasil, né? Cara, fazendo assim um paralelo com o nosso país hoje, né? Imagina pegar Brasília, tá ligado? Os ministérios, tudo quanto é funcionário público, botar isso num navio. Tirar os prédios do chão, botar em cima do navio. Levar Brasília. Aqueles arquivos, tá ligado? Com aquelas pastas. Quando sai, tá só um buraco no chão assim, tá só uma cratera. Aqui era Brasília, tá ligado? Mas, cara, vai além da organização burocrática do Estado, porque veio junto universidade, biblioteca, acervo de teatro. Eles precisavam criar todo o aparato para que a corte ficasse confortável aqui também. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, foi uma parada, assim, apressada, que parte da biblioteca do reino ficou no cais e parte da prataria da igreja também ficou no cais. Detalhe, também veio a organização burocrática da igreja portuguesa, né, no Brasil. Então, assim, foi uma parada que foi relativamente planejada, mas também foi apressada, cara. Foi feito ali às pressas, né? Tudo que é feito com multidão acaba tendo esse efeito de manada. Eu fico com pena mais dos livros do que da prataria, né? Livro é muito mais importante do que um talher de prata, né? E foi tão feito na correria, que aí tem esse relato engraçado de que quando foram buscar a Rainha Louca, a Maria I, né, o pessoal escoltando ali ela da casa do Paço Imperial lá que eles moravam, ela falou, não, que pressa é essa? Não, vamos devagar. Vamos pensar que a gente tá fugindo. Né? Então existe essa máxima aí que ela teria dito justamente, ela querendo até preservar a ideia de que não, isso aqui é tudo uma questão de escolha, é tudo uma questão... foi pensado, né? Não vamos mostrar para os franceses que a gente está fugindo, não faz cara de susto, não, mas realmente, com certeza, deve ter sido muito atribulado, porque, como eu falei, eles embarcaram dia 27, zarparam dia 29. No dia seguinte que eu falei aqui, foi o dia que o general francês entrou, então, cara, o negócio foi na marca. Entendeu? Então não dá pra dizer que, não, planejou-se muito tempo e a execução foi perfeita. Não foi, mano. Um dia depois, o general francês, que estava comandando as tropas lá na Espanha, ele entrou, cara. Foi no dia seguinte, ele entrou em Lisboa ali. Foi tudo na corrida. Interessante falar também, pontuar, que o exército de Portugal, ele não era totalmente inapto, né? A gente pode, pensando assim, a gente pode, né, imaginar que Portugal não tinha nenhuma força combativa, era impossível. Não, é porque realmente as tropas de Napoleão eram absurdamente eficientes. Né? Mas o exército português nessa época, lembrando mais uma vez que Portugal era uma grande potência mundial nessa época, o exército era um excelente exército, era um exército de referência na época, tá? E eles foram apoiados por tropas inglesas nesse momento, tá? Então ingleses estavam em solo português esperando essa invasão francesa, só que foi uma coisa meio incerta nesses dias anteriores à fuga deles, né? Então, assim, a Inglaterra disse que ajudaria se fosse necessário, entendeu? Se Napoleão aparecesse, então... O famoso vou ver e te falo. Acho que vai demorar, as tropas iriam demorar. Então, antes
do regente tomar essa decisão de realmente ir, que fingiu que declarou guerra à Inglaterra e tal, ele ficou tentando ganhar tempo com Napoleão justamente por isso. Porque a Inglaterra não tinha dado uma posição de fato assim, não, meu irmão, compra a briga com esse cara que a gente vai estar aí contigo e tal. Não foi assim. Né? Mas depois, né, desse momento aí que eles realmente decidiram que vamos embora, tá, não sei o que, existiram tropas inglesas, não vou dizer que, porra, era o suficiente para peitar Napoleão, né, mas existiam essas tropas inglesas lá e o exército português combateu. Então não foi assim, o rei foi embora e perdemos, Napoleão, tu é dono de tudo, não foi bem assim também. Mas então, voltando à viagem aqui, né, eles atravessam o Atlântico e chegam inicialmente em Salvador. Lembrando aqui, reforçando essa ideia de que o Brasil não era uma coisa tão pobre já nessa época aqui, Salvador era a segunda maior cidade em estrutura e prosperidade de todo o Império Português. Lembrando que tinha sido capital também anteriormente. Ela só perdia para Lisboa, tá? Então inicialmente eles chegam em Salvador depois dessa travessia aí. Foi uma travessia demorada, né? Lembrando que nessa época aí não era tão rápido atravessar o Oceano Atlântico. Foram meses, né? Acho que eles chegam em 28 de janeiro de 1808. Eles passam o Natal e o Ano Novo embarcados, né? Embarcados. É uma pena. Cara, e durante a viagem teve surto de piolho, as mulheres tiveram que raspar o cabelo. Quando elas chegam em Salvador, acharam que era moda na Europa e o pessoal aqui do Brasil começou a imitar. Sofreram com escorbuto porque a alimentação era muito escassa. Não tinha comida suficiente para alimentar todo mundo. Teve a situação que a marinha inglesa teve que fornecer lençóis e cobertas para os portugueses improvisarem trocas de roupa, porque eles não tinham roupa suficiente, cara. Então, assim, imagina, a gente não tá falando assim, a gente tá falando da nobreza, da elite, né? Uma galera que tá acostumada aí com o luxo desde que nasceu. Essa travessia com certeza foi algo muito significativo aí para a vida dessas pessoas. E foi um caos no Rio de Janeiro quando esse pessoal chegou, porque você imagina, né, que foram 15 mil pessoas que chegaram. Hoje em dia o Rio de Janeiro tem quantos habitantes? Não sei, algumas centenas de milhares. Milhões. Milhões. Acho que 10 milhões, alguma coisa assim. Mas nessa época, cara, né, não era isso. Então, esses 15 mil que chegaram aí, eles representavam mais ou menos 50% da população que já existia no Rio de Janeiro. Acho que era 50 mil pessoas que tinha no Rio de Janeiro. Então, você imagina o caos que seria. Né? Então, teve muita gente que foi literalmente expulsa de casa para abrigar os nobres. E interessante que o próprio regente, ele ocupou uma casa que era... Esse aqui eu anotei. Pertencia a João Rodrigues Pereira de Almeida, que era o Barão de Ubá. Esse cara, nesse momento, ele era o homem mais rico do Brasil. Em solo brasileiro, né? E ele era um barão, já diz, né? A gente já falou em outros episódios aí. Normalmente o barão é o quê? O barão é um cara que não nasceu nobre, né? Normalmente. Ele é um cara que ganhou muito dinheiro. Né? E era o caso desse cara. Ele era um comerciante. Agora eu te pergunto, nessa época aqui, cara, um comerciante no Brasil, para ser o cara mais rico do Brasil, ele comercializava o quê? Gente. Esse cara era um traficante de pessoas, né? Traficante de escravizados. E ele cedeu essa casa dele pro Dom João VI, que depois passou a ser palácio cedeu. Depois passou a ser o palácio do Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, e é o que a gente hoje conhece como museu, né? Aquela casa lá da Quinta da Boa Vista, que infelizmente, né, pegou fogo aí em 2018, se eu não me engano. Tem foi. Pô, mas... Cara, eu conseguia ver do alto do meu prédio o incêndio. Eu fui lá muitas vezes quando eu era criança, tinha um museu lá e tudo. Cara, peças ali inestimáveis, cara. Lá tinha o crânio... Foi o meteoro, que o meteoro não ia estragar com fogo, né? Mas tinha, por exemplo, o crânio do ser humano mais antigo do Brasil, que era a Luzia. Luzia, né? Luzia, né? Pô, mas eu queria aproveitar esse momento pra dar uma zoada com vocês também.
Zoe. Porra, essa galera tava mó vibe chegou... ruim aqui, então zoou. Pô, eu tô tristão, tristão aqui lembrando do museu. Tipo assim, tava quase indo embora também. Ah, porra, museu, não, acabou. É porque os relatos da corte portuguesa, quando chegaram no Rio de Janeiro, diz que eles encontraram o Rio de Janeiro sujo, perigoso. Português falando de sujo? Tá de sacanagem. A gente que ensinou eles a tomar banho, pô. Isso é verdade. Hein? Isso é verdade. Que ele aprendeu com os indígenas aqui. Vai sujo, como é que é? Sujo, perigoso e mais o que eles falaram do nosso Rio de Janeiro? Organizado, eles odiaram o Rio de Janeiro, cara. Não mudou muita coisa. Continua sujo, continua perigoso e desorganizado. Né? Mas rapidinho, só uma dúvida aqui. Realmente eu não lembro. Cara, é impressionante. É impressionante. Ouvir isso de um carioca é muito engraçado. Ouvir isso de alguém que não é carioca é uma merda. Não, quem for carioca não pode falar essas coisas, aí é ofensa. Mas rapidinho, esse negócio da desapropriação que eles fazem com as pessoas é o que eles escreviam PR na porta, não era? De príncipe regente? E aí o pessoal tinha que sair, eu fiquei com essa dúvida. Aí um dia, de repente, tu acordava e tava escrito PR na tua casa, você sabia que você tinha sido despejado, meu amigo. Não, e detalhe, você tinha que ficar feliz, porque era o rei de Portugal, a corte portuguesa, os caras que Deus escolheram pra governar lá. Olha que honra, você ceder a sua casa pra uma pessoa superior, um nobre, uma pessoa escolhida por Deus. Fala sério. Mano, foi principalmente gente rica que tinha posses, né, que foi desapropriada, só que, teve uma galera que teve que ser acolhida por parente, né? Eu queria mais. Eu queria que cada um pegasse 2 casas. Pô, rica... Não, peraí, gente. Pô, gente rica no Rio de Janeiro de 1808, eu quero mais que esse pessoal se foda mesmo, né? Ai. Bom, primeira coisa que Dom João VI faz quando chega no Brasil, depois de comer um frango frito, foi declarar que os portos brasileiros estavam abertos às nações amigas. Olha aí. Entenda-se aí Inglaterra. Sim. Inglaterra, exatamente. E isso é um detalhe que eu acho que eu não falei ainda, né? Não tinha só a questão de... eu tenho laços com a Inglaterra que eu não posso quebrar e tal. Tinha uma questão comercial muito forte também nisso aí, pra eles manterem, né, esse laço. Porque você imagina, se existia um bloqueio continental que todos estavam cumprindo, menos Portugal, Portugal estava ganhando muito dinheiro. Né? Se só Portugal tinha relação comercial com a Inglaterra, eles estavam ganhando, os dois lados estavam ganhando com isso. Né? A Inglaterra conseguia manter, né, relações comerciais com o continente, e Portugal, meu irmão, a Inglaterra só comprava de Portugal. Perfeito para os dois. Isso aí é exemplificado muito bem no tratado que eles têm desde 1703, o Tratado de Methuen, conhecido como o Tratado de Panos e Vinhos, né, que eram comércios que eles tinham taxações melhores, né, do que com as outras nações. Por quê? Vinho de Portugal, né, bem típico, e os panos da Revolução Industrial que tu falou, Raul, né? Então, coisa de, né, a produção a indústria têxtil, né? Então essa troca era muito forte. Só que aí chega no Brasil, a gente sabe o quê? Que não tem vinho, né? Aqui o negócio é a cachaçinha que eu esperava que durasse até esse momento do episódio, mas eu já bebi ela toda. Minha cachaçinha de banana aqui, tipicamente brasileiro. O Raul ainda tá bebendo aí, ó. Por isso que eu trago a garrafa. Mas, o negócio, cara, é que uma coisa é a metrópole Portugal fazer comércio com a Inglaterra. Outra coisa é a colônia. É a primeira vez aí em 300 anos que o pacto colonial é oficialmente quebrado. A colônia brasileira só tinha direito de fazer comércio com Portugal, só podia fazer comércio com Portugal. Essa abertura dos portos é muito significativa, porque ela representa o fim desse pacto, desse domínio colonial português, do comércio com outras nações. Na prática, as coisas não mudaram tanto, né? Só o mercado consumidor da colônia brasileira que foi aberta para o mercado inglês. Mas os decretos que o Dom João fez lá, permitindo que manufaturas fossem criadas no país, permitindo ali o início de uma industrialização, acabaram não indo para frente, né? Isso foi mais assim, letra morta. Mas a ideia era essa, né? O Brasil preservou como exportador de produtos agrários durante até quase ontem, né? A gente vai falar século XX, o Brasil ainda era assim. Mas pelo menos ele investiu muito em infraestrutura, muito disso aí que tu falou, Sampaio. O rico, o nobre, ele não pode ver o cocô na rua.
Ele precisa de um jardim botânico para passear, né? Então realmente é investido. O Rio de Janeiro, principalmente, né? Recebe muita infraestrutura. E uma característica que eu fiz questão de anotar aqui que eu achei muito interessante é a questão da cultura, tá? Porque estimulado pela corte, estimulado pelo rei ali, a gente já tá falando aqui no momento em que ele já era rei, tô falando aqui agora de 1816, tem aqui no Brasil a missão artística francesa. Tá? E artistas, né, como Jean-Baptiste Deprez e o Antônio Taunay, eles deixaram registrados... Hã? Tonê, o sobrenome do cara. Mano, eu tô lendo, sou brasileiro, pô. Antoine Taunay, eles deixam registrados preservados muito da cultura e da história no Brasil em suas pinturas. Tá? Então hoje, quando você vai em museus de arte do Brasil, você vê, principalmente o Rio de Janeiro, nessa época que a corte chega lá, né? É principalmente o momento ali que o Brasil começa a ter os seus registros artísticos, principalmente por causa dessa época aqui, com esses artistas que vêm pro Brasil. Isso não é curioso, cara? Tipo, Dom João VI caramba, né? Trazer uma missão artística francesa. O inimigo de Portugal não era a França, né? Do Napoleão. Exatamente. Só que, pô, já era 1816, né? O Napoleão já tinha sido derrotado. Já tinha ocorrido o Congresso de Viena, as monarquias europeias já tinham sido restauradas. E aí os franceses vêm para o Brasil para fazer registros artísticos, né, para entreter essa corte portuguesa que estava aqui precisando de cultura. E é um capítulo muito interessante da história do Brasil, né? Porque nessa época aí principalmente, né, mas por muito tempo após isso, a França é referência de cultura, né? De civilização, de erudição, né? Então, na época, tudo que é de bom vem da França, né? Então, quando houve essa reaproximação aí, né, eles tinham que vir para cá, porque a corte não poderia ficar sem, né, esse contato com a cultura europeia, né? Exatamente. Pô, pois é, e nesse mesmo ritmo aí, em 1815, o Brasil ele é levado ao Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Isso é talvez um dos momentos mais interessantes desse contexto aí da vinda da família real, porque o Dom João VI meio que vira o rei da América, né? Cara, isso é muito legal, porque é uma monarquia absolutista europeia que sobrevive aqui na América. E é o único caso da América em que isso acontece, de toda a América, do Norte, Central, do Sul, em que a gente tem uma monarquia europeia existindo, né, sobrevivendo nas Américas. Foi o único rei das Américas, digamos assim. Foi tudo muito inédito e isso aí só reforça tudo isso que a gente está falando. Pô, foi realmente uma fuga? Não foi bem pensado? E mesmo que tenha sido uma fuga, na correria, não acabou dando certo? Né? Se a gente se colocar no lugar do Dom João VI, o cara fugiu, veio para um lugar muito mais bonito, muito melhor, com cachaça, com coisas, né? Com praia, com tudo, marquinho, lugar mais quente, veio para um lugar muito melhor. Eu acho que a gente pode chegar a um consenso aqui de, pelo menos, não foi uma coisa emergencial, não foi uma coisa pensada, não, o Napoleão tá chegando, e agora o que a gente faz? Vamos pro Brasil. Né? Como pode parecer para alguns, né? Isso realmente não foi. Agora, pode ser classificado como fuga? Eu acho que pode, entendeu? Mas já foi uma coisa pensada, já existiam planos parecidos, tinham vários motivos para isso acontecer. O Dom João VI, ele foi muito inteligente em fazer isso, essa é a verdade. E isso com certeza mudou a nossa história brasileira. Durante todo esse período em que a gente foi colônia, talvez esse seja um momento decisivo para a nossa história, porque isso trouxe muita autonomia para o governo brasileiro, para os outros governantes que existiram aqui. E depois da vinda da família real, isso acelerou o nosso processo de independência. Então, nesse quadro aí do Brasil colônia, talvez tenha sido muito melhor para o Brasil essa vinda da família real do que até para Portugal, né? Para a nossa história, para a nossa formação como Estado, nação. A independência vai acontecer lá em 1822, mas a gente não vai falar disso aqui agora, a gente vai deixar isso para outro momento. Pessoal,
Por hoje, a gente vai ficando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. E olha só, vai lá no Instagram, @resenhaépica, e manda mensagem pra gente com mais sugestões. Lembrando que a gente faz muito episódio aqui que é sugestão de ouvinte, tá? E deixa uma mensagem se você quer que a gente leia aqui no episódio, tá bom? Entra lá no YouTube também, se inscreve no canal. E se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas. Oh, e a gente quer e-mail também. Manda e-mail lá. Qual é o e-mail mesmo do Resenha Épica? É Resenha Épica, sem acento, como qualquer e-mail, né? resenhaépica@gmail.com. Manda, sei lá, uma história, uma curiosidade histórica. Conta alguma coisa pra gente que a gente vai ler aqui. A gente vai ler aqui. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até o próximo episódio. Abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu.